Fala pessoal, aqui é o professor Jefferson Vicente para mais uma aula de Direitos Humanos. Na verdade, é a nossa primeira aula, né? Que a aula 0 é mais uma apresentação. Galera, nós vamos tratar na aula de hoje a matéria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse é o nosso conteúdo de hoje e eu já quero iniciar com vocês fazendo uma breve retrospectiva acerca dos sistemas de proteção de direitos humanos. O primeiro deles, galera, é o sistema global, o sistema ONU, que tem como, podemos dizer assim, como ferramenta normativa principal a Declaração Universal de Direitos Humanos. E nós temos também o sistema regional, cujo o organismo principal relacionado aqui ao Brasil é a OEA, principalmente no tocante ali a seus órgãos chamados a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, galera, na nossa aula de hoje nós não vamos abordar o sistema regional, o sistema OEA, nós vamos abordar o sistema global, o sistema ONU de Proteção de Direitos Humanos. E o sistema ONU, pessoal, ele nasce mais ou menos junto com a ONU. A ONU, como vocês sabem, foi criada para substituir a Liga das Nações Unidas. Liga das Nações Unidas, ela é da primeira metade do século XX, e ela foi criada justamente para evitar que existissem guerras, como aconteceu no caso da Primeira Guerra Mundial, só que ela não foi eficaz nesse aspecto. Ela não tinha ferramentas o suficiente para colocar os diversos países nas mesas de negociação para evitar maiores catástrofes em conflitos internacionais. E aí, galera, depois da Segunda Guerra Mundial, com o fim de evitar um novo confronto dessa magnitude, foi criada a ONU para que pudesse intermediar, criar uma mesa de negociação entre os diversos países para evitar a escalada de tensões até se tornar algo como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, a ONU, depois de criada, na verdade, a Carta de Criação da ONU já fala sobre a defesa dos direitos humanos. Só que ela não explicita o que são os direitos humanos. Ela fez isso através da Declaração Universal de Direitos Humanos, que no momento inicial, para evitar divergência entre os países, não foi aprovada no formato de um tratado internacional. Foi aprovada no formato de resolução. Resolução é recomendação. Isso de vez em quando aparece em prova, mas eu vou tratar com vocês daqui a pouco sobre esse assunto, tá? Então, em primeiro lugar, ela é uma criação da ONU, tá bom? Ela é uma criação da ONU. Em segundo lugar, a ONU surge juntamente com essa declaração após a Segunda Guerra Mundial. Ela é aprovada no ano de 1948, acredite se quiser, isso aparece em prova. E também foi aprovada por unanimidade com apenas 4 abstenções. Como eu disse para vocês, o objetivo da ONU era conseguir ter uma aprovação unânime, mas infelizmente tem muitos países autoritários, por exemplo, que não reconhece o direito da mulher de optar se ela vai se separar do marido ou não, não reconhece o direito da mulher, por exemplo, de consentir com o casamento, quem decide se ela vai casar ou não são os pais, e existe um artigo na DUDH que garante tanto aos homens como às mulheres o direito de aceitar ou rejeitar casar, tá bom? A gente vai ver com a redação específica da DUDH, que é o jeito que cai na prova, porque aqui cai copiar e colar, mas eu só estou dando um exemplo para vocês de algo que fere algumas culturas orientais, tá bom? Que é essa ideia de que os nubentes podem escolher se vão casar ou não. Então, galera, para evitar que houvesse ali muita divergência em torno da criação de uma declaração universal, a ONU veiculou essa declaração no formato de declaração, no formato de resolução, beleza? Objetivo principal, evitar a repetição das atrocidades praticadas pelo regime nazista, tanto antes como também durante, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Galera, a natureza jurídica, como eu já disse para vocês, é a natureza jurídica de resolução, tá? É uma recomendação da ONU. Não é um tratado internacional. Não teria, melhor dizendo, a princípio, força cogente, tá? Então é uma resolução, não é um tratado ou convenção internacional. Contudo, pessoal, existem 3 correntes acerca da eficácia dessa resolução, que é a Declaração Universal. E prevalece que a Declaração Universal é sim uma norma cogente, uma norma obrigatória. Eu não vou explicar as 3 correntes, galera, porque isso não tem relação com o teu nível de concurso. É que você tá para aprender tudo até o dia 27 de agosto e dia 28 esquecer, beleza? Você só precisa saber até o dia 27 de agosto o essencial para passar. Então aqui a gente não vai ficar falando nada que seja excedente, tá bom? Então não tem natureza de tratado, mas é considerado pela maior parte da doutrina, e as questões de prova cobram assim, é considerado como sendo obrigatória, apesar de não ser um tratado internacional, apesar de não ser
uma convenção internacional, tá bom? É recomendação, é resolução, no entanto, para a doutrina majoritária, é obrigatório sim. Outra coisa também, que também dificilmente vai aparecer na sua prova, mas eu gosto de colocar, é que o fundamento filosófico é o jus-naturalismo. Jus vem de direito, naturalismo vem de natural. Então o jus-naturalismo ele defende o direito natural do ser humano, que antecede a existência do Estado e também as legislações estaduais que eventualmente defendam ou não esse direito. Então a ideia de direitos humanos, pessoal, previstos na Declaração Universal é uma ideia justnaturalista, de que esses direitos eles nascem com o ser humano. As principais fontes de influência desse justnaturalismo é tanto a moralidade judaico-cristã, para quem o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e por causa disso ele possui uma dignidade inerente à sua condição de ser humano. Ser humano significa ter uma dignidade peculiar, que implica em vários direitos que são anteriores ao Estado, que se sobrepõe, inclusive, à legislação que venha versar de maneira contrária a eles, tá bom? E também existe a matriz racionalista do justnaturalismo, mas com fonte aí no Immanuel Kant, que defende que o direito natural ele decorre de imperativos da própria razão. Isso aqui, pessoal, eu vou mostrar só no preâmbulo, que tem uma indicação lá, tá bom? Mas não precisa se preocupar com essa parte para tua prova, não. Valor central é a dignidade da pessoa humana. Esse é o que a gente chama também no juridiquês assim, o vértice axiológico, tá? O vértice axiológico. Para você é o valor central de toda a declaração e a dignidade da pessoa humana. Galera, tem um termo também que você pode encontrar chamado Carta Internacional dos Direitos Humanos. Essa expressão Carta Internacional dos Direitos Humanos abrange 3 documentos. A Declaração, que é o que a gente está estudando hoje, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que também cai na sua prova, está no seu edital, e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse segundo aqui não está na sua prova, tá? Esse aqui está, esse aqui não está. A declaração também é o que a gente está estudando hoje. Os 2 primeiros estão e o terceiro não. Galera, disso tudo que eu falei aqui, eu já quero adiantar para vocês, tá? O que tem de principal que eu já vi cair em prova do nível de vocês. O ano, acredite se quiser, tá bom? O fato, a natureza jurídica, que é resolução e não tratado, tá bom? E é isso, tá? Isso aqui é mais uma apresentação do que propriamente um direcionamento para você fazer sua prova. Esses 2 assuntos aqui eu já vi caindo, você vai encontrar nas nossas questões quando nós corrigimos questões, tá bom? Vamos para o próximo tema, que é a divisão básica da Declaração Universal. A Declaração Universal, pessoal, pode ser dividida basicamente em 3 partes, tá? O preâmbulo, pouquíssima incidência em prova, ainda mais no nível de prova de vocês, então a gente não vai se preocupar com o preâmbulo, só vamos ler lá o comecinho dele, porque de vez em quando aparece no enunciado de alguma questão. Depois nós temos a parte que mais cai, que são os direitos civis e políticos, são os direitos de primeira geração, e vão do artigo 1º ao artigo 121. Tá? Então, esses direitos, que são os direitos de primeira geração, estão relacionados aí com o tema vida, liberdade, propriedade. Então, esses direitos relacionados com essa esfera mínima de liberdade do indivíduo, que se opõe inclusive contra o Estado, mas também em relação aos particulares, essa esfera mínima de liberdade é defendida aqui nos artigos 1º ao artigo 21, tá? Liberdade de associação, liberdade de reunião, a gente vai encontrar aqui no artigo 1º ao artigo 21. A segunda metade da parte dos artigos é a parte que trata dos direitos econômicos, sociais e culturais, que são direitos de segunda geração, que vão do artigo 22 ao 30. E aí, galera, observação, tá? Não aborda direitos de terceira geração. Apesar que o artigo 1º fala em fraternidade. Quando você lembra das gerações do direito, o que você lembra? Do lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade está associada aos direitos de primeira geração. Nós temos também o ideal igualdade, que está associado aos direitos de segunda geração. E nós temos o ideal fraternidade, associado aí aos direitos de terceira geração. A Declaração Universal, ela cita a fraternidade, lá no seu artigo 1º, conforme veremos, mas ela não trata de direitos de terceira geração, beleza? Ela só trata de direitos de primeira e de segunda, até porque os direitos de terceira geração foram surgindo a partir da segunda metade do século XX, e a declaração é logo ali na transição, em 1948. Então, ela veio antes do desenvolvimento dos direitos humanos de terceira geração.
Vamos lá, galera, agora analisar o preâmbulo muito rapidamente. Eu nunca vi nenhuma questão cobrando preâmbulo do nível da prova de vocês, então a gente vai fazer uma leitura rápida aqui do primeiro parágrafo, tá bom? Considerando que o reconhecimento da dignidade, onde você encontra dignidade, você coloca aí valor central da DUDH, da Declaração Universal de Direitos Humanos, tá bom? E aí, considerando o reconhecimento da dignidade inerente, essa ideia de inerente, pessoal, está associado ao justnaturalismo. Essa ideia de dignidade inerente, que antecede até mesmo as legislações dos países, essa ideia está ligada à ideia de direito natural, beleza? Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz mundial, considerando tal. Beleza, galera? Então, nós temos aí vários considerandos, que são os pressupostos da criação da DUDH, tá bom? O que importa para vocês são esses dois temas que já estão marcados aí. Galera, vamos agora analisar os artigos. Somente uma observação, pessoal. Nós não vamos estudar todos os artigos. Nosso estudo aqui é direcionado. Eu vou apontar para vocês o que mais cai. E vou fazer vocês também criar observações na tua DUDH. Você, que é nosso aluno, você tem a nossa apostila de legislação. A nossa apostila de legislação tem, lá no iniciozinho dela, na parte de declaração de direitos humanos, a DUDH. Você vai pegar essa declaração e vai rabiscá-la. Por quê, pessoal? Tem matéria, galera, que a gente estuda por caderno. Direito administrativo, quem estudou comigo, montou um belo de um caderninho, tá bom? Já em declaração, em direitos humanos, vocês vão ver que vai predominar o estudo da lei seca. Por quê? Eu prefiro macetar a tua lei seca, para na hora de você revisar, você ler a lei seca, do que fazer um caderno bonito para você ficar estudando pelo caderno. Sendo que o que é cobrado na prova, galera, é a lei seca. A gente vai fazer questões, você vai ver que o examinador ele copia e cola. Ele não tem um trabalho de inventar. Ele copia e cola. Então, galera, como ele copia e cola, nós vamos estudar pensando na prova. E para estudar pensando na prova, você tem que ter a lei seca, tá bom? Então, nós vamos marcar os pontos principais que eu já identifiquei como principais, porque eu fiz as questões da IBAD e fiz as questões de do nível da prova de vocês. Então, já identifiquei esses pontos e irei aqui destacá-los para vocês, tá bom? Então lá, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Aqui nós temos os 3 lemas da Revolução Francesa. Quais são eles? Liberdade, igualdade e fraternidade. Aí qual é a observação que você vai anotar aí? Você vai anotar a seguinte observação em relação à fraternidade. Isso não significa que a DUDH contém direitos de terceira geração. Show de bola? Tem pouca probabilidade de avançar tão fundo assim com vocês, mas eu já vi em questões de prova, então por isso eu estou fazendo esse destaque aí. Segundo ponto, galera, artigo 2º. Você observou aqui, pessoal, que eu não coloquei o item 1? Isso não significa, galera, que ele não exista. Ele existe, tá bom? Ele está lá na tua lei. Você que imprimiu a apostila de legislação, você tem lá na DUDH o artigo 2º, item 1 e item 2. Contudo, eu só vou tratar com vocês aqui dos pontos principais. E aí, o que você vai fazer na tua declaração, na tua lei? Você vai marcar, tá bom? Tanto as palavras-chave, você vai marcar tanto as palavras-chave, como também vai botar um tracinho lá do lado do artigo. Tá? Um tracinho, uma marcação, vai pegar a canetinha, vai marcar o início dele. Eu não sei como você vai fazer, tá? Eu sei que você vai marcar o início dele, porque ele todo é importante, e vai marcar o que tiver marcado aqui, tá bom? O objetivo é direcionar o seu estudo, para você poder ter o maior aproveitamento possível no momento das revisões, porque o que faz passar é revisão, não é aula não,
tá bom? Vamos lá, artigo 2º, 2, tá bom? Porque o 1 a gente não vai ler. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Galera, como isso aqui é cobrado em prova? Ele diz o seguinte: não será feita nenhuma distinção por condição política, jurídica, de nacionalidade, tal, desde que o território seja independente e soberano. Errado. Tá? É independente. Se o território é independente, soberano, está sob o controle de outro território, não tem governo, não faz diferença, tá bom? Todas as pessoas, elas não podem ser vítimas de preconceito por causa dessas questões políticas. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Galera, eu tô marcando segurança pessoal para vocês porque você vai colocar assim, ó, diferente do artigo 22. Lá no 22 fala de segurança social. Se você lembra, no início da aula eu falei para vocês que do 1 ao 21, direitos de primeira geração, ligadas ao ideal liberdade, então direitos individuais. Já do 22 ao 30, nós temos direitos de segunda geração, que são os direitos sociais. Lá fala de segurança social. Aqui no início fala de segurança pessoal. Beleza? Do artigo 3º, a gente pula para o 5º. Não é que o 4º não seja importante. Você tem que ler tudo. O que tiver marcado, tu lê mais de uma vez, até fixar, tá bom? O 4º fala de escravidão, é meio óbvio, eu não vou ler o 4º, tá? O 5º também é meio óbvio. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Isso aqui, pessoal, está muito parecido com a nossa Constituição, tá? Na verdade, lá no artigo 5º, inciso 2º, 3º da Constituição, que cai para vocês, daqui a pouco a gente vai começar a nossa aula de artigo 5º da Constituição, fala que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. E no caso do castigo cruel, ele coloca como pena vedada, tá bom? Mas qual é o destaque aqui, galera? Qual é o destaque? Em relação à tortura, pessoal, você vai colocar o seguinte: não existe exceção. Não existe exceção. É isso que você vai escrever na sua lei. Para toda vez que você revisar, você lembrar que não existe exceção para a tortura. Como é que eles cobram na sua prova? Eles colocam assim: ninguém será submetido à tortura, nananana, salvo em caso de guerra, salvo em caso de calamidade, salvo em caso de terrorismo. Tá errado. Não existe exceção nos tratados internacionais, principalmente aqui na DUDH, para autorizar a tortura. E aí do 5º a gente já vai direto para o 9. Professor, vou repetir de novo. Professor, não preciso ler os outros, não? Você precisa ler, eles também caem. Mas aqui a gente está tratando os que mais caem, tá? Para a aula ser direcionada, tá? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Galera, vamos lá. Por que isso aqui é um pouquinho importante? Porque a nossa Constituição trata desses mesmos assuntos de modo parecido, mas não igual. Quando chegar lá no artigo 5º, isso vai ficar mais claro, tá bom? Mas vamos lá. Ninguém será arbitrariamente preso. Pessoal, o que você vai colocar aqui de observação? Ó, na CF, exige o flagrante ou a ordem judicial, tá bom? No caso do civil, se for o militar, você ainda tem mais duas hipóteses, tá? Prisão relacionada a crime militar e também infração penal, infração militar administrativa. Então você tem crime militar e infração militar, que é infração administrativa. Show de bola? Então o civil, você só tem duas hipóteses de prisão: flagrante e ordem judicial. Professor, mas eu já ouvi falar lá no estado de sítio que tem uma prisão administrativa. Galera, não cai estado de sítio, estado de defesa para você, tá? Então esquece esse assunto. Artigo 5º cai. E artigo 5º fala que uma pessoa só pode ser presa se ela tiver em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, tem que ter ou uma coisa ou outra. E no caso do militar, você ainda tem prisão por crime militar ou por infração disciplinar militar, beleza?
Aqui, eita, tá ruim de sair. Infração disciplinar militar. Show? E, galera, a parte do detido, tanto faz, tá, pessoal? Flagrante ou ordem judicial. Aqui é tanto preso quanto detido, tem o mesmo significado pra gente, tá bom? Lá na CF, tá? E aqui na DUDH, basta que não seja arbitrária. Ela não explica o que é arbitrária. Basta que para a tua prova de DUDH que não seja arbitrária, tá? Ela é menos específica. E no caso do exilado, pessoal, a gente vai estudar sobre asilo político daqui a pouco, tá? A gente vai estudar sobre asilo político daqui a pouco, mas eu já posso te adiantar que a nossa Constituição, ela veda a pena de banimento. Então aqui, ó, a CF veda, a Constituição Federal veda a pena de banimento. Isso tudo fará mais sentido depois que você estudar o artigo 5º comigo, tá bom? Isso aqui é só para você saber diferenciar. Show de bola? Vamos lá, artigo 10. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Como é que o examinador coloca? Acusação civil. Aí o que você tem que colocar aí? Diferente de civil. Tá bom? Então, todo ser humano tem direito a uma plena igualdade e uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial. Isso aqui, galera, é uma garantia processual, tá? É uma garantia processual. O 9 também é, tá bom? Principalmente em relação à prisão aí e detenção. Esses dois aqui, mais alguns que a gente vai ver, são garantias processuais. Então, pergunta de prova. A DUDH prevê direitos processuais? Sim, prevê. Aqui são dois exemplos. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumivelmente inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Galera, você vai colocar aqui, ó, diferente. Eu vou fazer melhor. Não exige o trânsito em julgado. Aí você bota assim, ó, ACF exige. ACF exige. Galera, nossa Constituição, nosso artigo 5º, ele não aceita que uma pessoa seja considerada culpada apenas comprovando que ela é culpada, por exemplo, na primeira ou na segunda instância. Para ela ser considerada culpada aqui no Brasil, ela tem que, a decisão condenatória dela tem que transitar em julgado. E para quem tem dinheiro, galera, só transita em julgado lá no STF. Tá? Então, quem pode pagar advogado bom, a banca de advogado chique, a causa sempre vai parar no STF. Então, tem 4 instâncias, uma aberração jurídica, né? Mas aí o que eu tenho para orientar vocês? Se falar de comprovar a culpabilidade nos termos da lei, show de bola, tá dentro da declaração. Se falar que exige o trânsito em julgado, não tá na declaração. Aí essa é uma exigência do nosso artigo 5º, tá? E aí qual a repercussão prática disso aqui, pessoal? Repercussão prática é a seguinte. Perante a DUDH, por exemplo, um país como a França, ela prende a pessoa condenada na segunda instância. Estados Unidos prende a pessoa, prisão pena, tá? Condenada na primeira instância. A pessoa já vai para cadeia, tá bom? Para cumprir pena. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, até 2009, foi condenado na segunda instância, já podia cumprir pena. Não precisava transitar em julgado no STF e no STJ. Depois de 2009, o Supremo adotou outro entendimento dizendo que tem que ter o trânsito em julgado. Então, prisão antes do trânsito em julgado é só prisão cautelar, que é a prisão preventiva e a prisão temporária. Só essas duas. A flagrante também, vamos colocar aqui como uma terceira, tá? Mas a flagrante tem uma validade muito curta. Então, flagrante, preventiva e temporária são as únicas hipóteses de prisão sem trânsito em julgado. Então, se a pessoa está sendo processada e ela ainda não foi condenada, ela não pode cumprir a prisão pena. No máximo, ela vai cumprir uma preventiva ou uma temporária. Show de bola? E aí, galera, esse indivíduo, ele só vai cumprir a sua pena depois do trânsito em julgado aqui no Brasil. Isso ficou assim até 2014. 2014 mudou o entendimento de novo, aí admitiu novamente prisão em segunda instância. E 2019, por causa do Lula, todo mundo sabe, virou novamente. E aí, agora,
tem que ter o trânsito em julgado mais uma vez. Show de bola? Então tem que ter o trânsito em julgado mais uma vez, essa é a exigência do Supremo, porque está assim na Constituição. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía delito perante o direito nacional ou internacional, também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Galera, isso aqui, bem tranquilo, é o nosso princípio da legalidade. A gente encontra tanto no artigo 5º da Constituição, como também no artigo 1º do Código Penal. Que que a lei nova, que não, melhor dizendo, na nossa lei está escrito assim, não há crime sem lei anterior que a defina, nem pena sem prévia combinação legal. A gente fala tudo isso aqui em uma pequena frase, tá? A gente conseguiu ser mais sintético. Mas o que está dizendo aqui é exatamente o que está dizendo no Código Penal e no artigo 5º. Só que a nossa frase é mais curtinha, mas está dizendo exatamente a mesma coisa, beleza? Eu coloquei aqui porque aparece bastante em prova, mas não é difícil para você, ainda mais que você aprende isso em Constitucional, que é artigo 5º, e você também aprende isso lá em Direito Penal, no artigo 1º do Código Penal. Vamos agora para o artigo 13. Artigo 13, pessoal. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Pessoal, como que o examinador cobra isso em prova? Ele diz que todo mundo tem liberdade de locomoção em qualquer lugar. Tá errado, tá, pessoal? Não é em qualquer lugar. É dentro das fronteiras de cada estado. Tudo bem? Então você vai colocar uma setinha para direcionar a tua revisão, para você ficar atento na hora da revisão. Tá? E tudo que está marcado aqui você marca na tua lei também. Então, ó, não é em qualquer lugar. É dentro das fronteiras. Show de bola? 2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. A esse é o próprio país, tá bom? Então ele não pode entrar em qualquer país. Note isso, tá? Ele tem o direito de deixar. Ele tem o direito de deixar. Ele não tem o direito de entrar. Qual é o único país que ele tem o direito de entrar? Que na verdade é regressar, porque se é o dele, ele é regresso, né? É o dele, tá bom? O único país que um indivíduo tem o direito de entrar, que na verdade é regressar, é o seu próprio país. Show de bola? Então vamos prosperar, vamos avançar. 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Pessoal, quando nós estudarmos o artigo 5º da Constituição, nós vamos aprender 4 institutos, tá? Que não são necessariamente assuntos do artigo 5º, mas eu gosto de explicar os 4 para você não confundir na hora da prova, tá bom? Quais assuntos são esses? Deportação, expulsão, extradição e nós temos, por fim, depois da extradição, o banimento. Galera, deportação é uma medida administrativa. Expulsão é efeito secundário da pena. Aqui o estrangeiro pratica um crime no Brasil e não é um crime qualquer, tá? É um crime que afeta os interesses nacionais. Após cumprir a pena, o Ministério Público pede para o juiz expulsá-lo, tá bom? Aqui é uma medida judicial. Após o cumprimento da pena. A extradição, galera, já é uma medida que o camarada pratica o crime num país e foge para o Brasil. Aí o país onde ele praticou o crime pede a extradição dele para ser julgado ou cumprir pena lá. Por exemplo, um boliviano mata a mulher, mata a boliviana e foge para o Brasil. Chegando aqui, o governo da Bolívia pede a extradição dele. Pessoal, a regra é, no caso do brasileiro, se o brasileiro for para o exterior e praticar um crime lá e chegar aqui no Brasil, a regra é que ele não pode ser extraditado, tá? Claro que existem 2 tipos de brasileiro e a gente vai ver lá no artigo 5º da Constituição, que é o brasileiro nato e o naturalizado. O nato, ele nunca poderá ser extraditado. Lembre-se do caso Fernandinho Beiramar, que os Estados Unidos pediu a extradição dele, o Brasil não pôde conceder, e do caso Robinho.
O Brasil não pode conceder extradição de brasileiro nato. Quando chegar lá no artigo 5º da Constituição, eu vou detalhar essa questão. Só estou te ajudando aqui a entender basicamente o que é o asilo, tá bom? E, galera, o estrangeiro, a regra é extradita. Tem os requisitos, o Supremo analisa, depois o presidente da República decide, mas, cumpridos os requisitos, o presidente pode autorizar a extradição desse estrangeiro. E aí, galera, é o seguinte, a extradição, pessoal, ela ocorre quando o indivíduo que está aqui no Brasil, ele praticou um crime lá fora. Não tem nada a ver com deportação. A deportação acontece, por exemplo, eu vou dar um caso concreto. Uma vez chegou um avião brasileiro lá na Espanha e o governo da Espanha mandou voltar. Estava tendo muita imigração irregular de brasileiros na Espanha, o governo da Espanha mandou voltar. Tinha gente que estava só fazendo escala, tinha gente que estava indo fazer doutorado na Espanha, em Portugal, defender tese de doutorado, tinha gente que estava indo para a França, enfim, mandou todo mundo voltar. Aquilo ali foi uma medida administrativa, ninguém praticou crime. Aí o que aconteceu? Quando o primeiro avião da Espanha pousou no Brasil, o Brasil mandou voltar também. Isso aí, galera, é a famosa deportação. Vai um brasileiro para os Estados Unidos, chegando lá ele faz uma entrevista no aeroporto, com a polícia de lá, eles acham esse brasileiro meio estranho e deportam ele, mandam ele de volta. Isso é deportação, é uma medida administrativa. Um africano vem para o Brasil, não tem mala, aí perguntam para ele para onde você está indo, ele não sabe, ele não tem reserva de hotel, ele só diz que vai ficar na casa de um amigo e ele não sabe dizer o nome do amigo. Galera, o que ele está vindo fazer aqui? O Brasil é hub de distribuição de droga para os outros países. Ele está vindo, galera, buscar a droga. É isso que ele está vindo fazer. Então ele vem para cá sem nada, fica aqui 2, 3 dias e depois pega outro voo comprado em cima da hora com a mala com a droga. E aí, galera, o policial federal, ele sabe disso. E o que ele vai fazer? Ele vai deixar o camarada entrar sabendo o que ele veio fazer? Não, aí eles tentam, lá junto com o setor de imigração, deportar esse indivíduo que está entrando no território nacional sem nenhuma evidência de onde ele vai ficar, de quanto ele tem para se manter e de nada, tá bom? E não traz nada. Galera, até quem veio para morar traz alguma coisa. Esses camaradas, eles não trazem nada, porque eles querem uma malinha nova para voltar para lá. E são pessoas miseráveis, pobres, pessoas cooptadas aí pelos traficantes, principalmente os internacionais, são as pessoas muito necessitadas, né? Então o que o Brasil vai fazer? Vai aceitar ele entrar aqui? Pra ele vir buscar droga? Não. Deporta ele. É uma medida administrativa, não pode fazer nada contra ele judicialmente, porque ele não praticou nenhum crime. Na verdade, até seria possível falar de crime, mas não tem como provar ali no momento, então esquece essa parte de crime, só deporta. A extradição é se ele tivesse praticado um crime lá no país dele, chegasse aqui no Brasil e o Brasil devolvesse ele para ele responder o processo lá no país dele, tá bom? Então, galera, a extradição nunca é deferida contra brasileiro nato. O naturalizado tem suas exceções, mas eu não quero tratar aqui. E o estrangeiro, em regra, ele é extraditado. Só que ele não será extraditado se ele tiver direito a asilo ou refúgio. No caso aqui, galera, a DUDH fala de perseguição. Se ele estiver sendo vítima de perseguição, ele tem o direito de procurar e de gozar de asilo. Normalmente essa perseguição aqui, pessoal, é perseguição política. Se for política, é asilo, tá? Se for outros tipos de perseguição religiosa, étnica e tal, aí a gente começa a falar de refúgio. Mas perseguição que gera asilo, normalmente é perseguição política. Ele é um opositor do governo, e o governo começou a perseguir ele, perseguir a família dele, e ele teve que fugir. Artigo 2º. Aqui é onde o examinador gosta de jogar casca de banana para o candidato. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum. Então, se for perseguição legitimada por crime comum, pode. E é interessante que a galera lá da ONU usou a palavra perseguição também. Então, não é porque tem perseguição que necessariamente vai ter asilo. Se houver perseguição motivada por crime comum, ele não tem o direito ao asilo. Aqui está falando de um direito. Se ele estiver sendo perseguido politicamente, ele tem um direito de obter asilo. Agora, se ele não estiver sendo perseguido politicamente, se ele estiver sendo perseguido por um crime comum, aí sim, ele não tem o direito ao asilo. Quer dizer, o país
que recebeu ele pode devolvê-lo, pode extraditá-lo. E também se ele praticar atos que atentam contra os objetivos e princípios das Nações Unidas, tá? Então, existe algum tipo de perseguição que não dá direito ao asilo? Existe. A perseguição decorrente de prática de crime comum e de ato atentatório contra os objetivos e princípios da ONU. Show de bola? Vamos agora para o 14. Eu vou deixar essas medidas aqui, tá? Acabei que eu não falei do banimento. Tudo isso aqui eu vou repetir lá no artigo 5º, tá? O banimento é expulsar um brasileiro do território nacional. Então aqui, ó, por exemplo, tá dizendo que o nacional não pode ser impedido de regressar ao seu próprio país. O que é o banimento? Eu pego o nacional, expulso ele daqui e falo, nunca mais volte. Vá e nunca mais retorne. Você está proibido de voltar para o Brasil. Isso seria a pena de banimento. A nossa Constituição veda, tá? Aqui também veda, tá bom? Aqui também veda. Só que veda no sentido, sem usar a expressão banimento. Só diz que todo nacional de um determinado país tem o direito de regressar para ele. E aí, galera, esses 4 termos aqui são diferentes, tá? No caso do asilo, normalmente se aplica aos pedidos de extradição e tem uma conotação ali política por trás. 16, mais uma vez, eu pulei um aqui. Não é porque você não tem que ler. Você tem que ler. Só que o que eu marco é o que cai mais. E quando a gente estiver fazendo questões, você vai ver. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos dois nubentes. Tem que ter o consentimento dos dois. 3. A família é núcleo natural e fundamental da sociedade. Isso aqui também aparece. Não é nada... Se você ler, você já acerta, mas como aparece, eu coloquei aqui, tá bom? Tem direito de proteção da sociedade e do Estado. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. A parte da religião que mais cai por causa das exceções aqui embaixo, tá? E, das exceções não, dos desdobramentos. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, inclusive de não ter religião, tá? Eu já vi questão de prova dizendo isso. A liberdade de religião assegura o direito da pessoa ela ter uma religião. Só não assegura o direito dela não ter religião nenhuma. Isso aí está errado. É ter uma religião ou também não ter nenhuma, tá bom? A liberdade de manifestar essa religião, tanto em público quanto em particular, tá? E também inclui em âmbito coletivo ou geral, tá bom? Então, esse direito aqui de vez em quando aparece em prova. 21, já estamos aí em mais da metade, são 30, né? Então 15 já é a metade. Nós estamos bem mais do que a metade, porque vocês vão ver que os últimos não caem, os últimos 3 artigos a gente nem vai mencioná-los, tá bom? Vamos lá, artigo 21. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Isso aqui, galera, você só vai colocar assim, ó, direito à democracia. Opa. A democracia direta e indireta. Indireta através dos representantes eleitos e a direta é através, por exemplo, aqui no Brasil, de plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular. 2. Todo ser humano tem igual direito de acesso a serviço público do seu país. Já vi aparecer em prova, por isso que eu coloquei aqui. E 3º, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Mais uma vez estamos diante do direito à democracia, beleza? Mesma coisa. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegura a liberdade de voto. Mais uma vez aqui, direito à democracia, bem tranquilinho, bem facinho. É só ler, marcar essas partes para você ler com um pouquinho mais de atenção no momento que você estiver revisando. 22. Aqui já começam os direitos sociais, tá? Que são os direitos de segunda geração. Aqui, galera, ó, todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social. Bota assim, ó, diferente do artigo 3º. Por quê, pessoal? Não tá de espirrar doida. Porque lá no artigo 3º tá falando de segurança pessoal. Aqui tá falando de segurança social. A realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado. Eu já vi questão assim, independentemente dos recursos de cada Estado, tá errado, é de acordo com os recursos. Então, por exemplo, o grau de exigência que você vai ter na promoção dos direitos sociais lá na França, na Inglaterra,
Lá na Suíça é diferente do grau de exigência de promoção dos direitos sociais pelo Estado brasileiro, que a condição daqueles estados, o PIB per capita, né? A condição daqueles estados é muito diferente da nossa, tá bom? Então vamos lá. De acordo com a organização e recursos de cada estado, 2 direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Aqui eu marquei direitos econômicos, sociais e culturais só para você lembrar que existe o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que não cai na sua prova. Normalmente, prova de direitos humanos trata também desse pacto, tá? Mas tiraram da prova de vocês. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Galera, isso aqui cai bastante, tá? Principalmente aqui essa proteção contra o desemprego. Vem questões assim dizendo que a convenção ela protege as relações de trabalho, no entanto, não estabelece nenhuma garantia em relação à proteção contra o desemprego. Tá errado, tá bom? Então, esse artigo aqui ele é bastante cobrado. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Parece óbvio, galera, mas aparece e por isso eu coloquei marcado aqui. 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. Outra coisa também que você imagina que não está na convenção, mas está, tá bom? Que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, ou que acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, ele tem direito à remuneração justa e satisfatória, isso está previsto na DUDH. E o 4, todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar. Isso aqui também aparece bastante em prova. 24, todo ser humano tem direito de repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias. Vocês vão ver quando vocês fizerem questão. E remuneradas periódicas. Férias periódicas é diferente de férias esporádicas. Esporádicas é de vez em quando. Periódica é constante, todo ano, no caso aqui no Brasil. Tá bom? Artigo 25. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especial. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do casamento gozarão da mesma proteção. Eu já vi questão dizendo que as crianças que nasceram fora do casamento gozarão de proteção especial. Não, galera, tá errado. Todas as crianças gozarão de igual proteção. Aí não importa se nasceu dentro ou fora do casamento. 26. Esse aqui, dos direitos sociais, o 23, tá? O 23 e o 26 dos direitos sociais são os que mais caem disparado, tá bom? 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar é obrigatória. Não está escrita instrução fundamental, tá? Diferente de fundamental. Galera, aqui no Brasil a gente tem o ensino fundamental e o ensino médio. Aí você leva isso para a prova, que é a ideia de que a instrução fundamental é obrigatória. Sendo que não, galera, a instrução elementar não é fundamental. Professor, mas não seria a mesma coisa? Esquece, Brasil. Eles copiam e colam. Então você não tem como contestar uma questão que é copiada e colada da declaração. Se tiver escrito fundamental lá e que é obrigatório e você marcar que sim, você vai errar a questão. É elementar, não é fundamental. Beleza? E fala também que a instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. E aí, nós vamos entrar aqui no segundo. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito dos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos sociais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Belezinha, essa parte marcada eu já vi em mais de uma questão de prova, do nível da prova de vocês, então eu fiz um destaque. Só que aí eu coloquei amarelo aqui eu mais vi cair em questão de prova. Até hoje, eu acho que eu não vi nenhum item da DUDH mais cobrado do que esse aqui. Esse e o asilo. Esse e o asilo, tá? Inclusive, eu vou até colocar aqui, ó, as mais importantes, que eu mais vi cair em prova. Não significa que vai cair na de vocês, mas com certeza... Cadê a do trabalho? A do trabalho também cai o tempo todo, tá? A do trabalho... e a do asilo. E a do asilo. Pronto, você já tem aí os temas mais quentes.
aqueles que têm mais incidência em prova. E aí, galera, vamos retornar. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Como é que vem na prova? Aí você bota aí, diferente do Estado. Vem na prova. O Estado tem prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Errado. São os pais, tá bom? Pessoal, são 30 artigos, mas os outros eu praticamente não vi em questão nenhuma. Então a gente para por aqui. A gente viu os principais artigos da Declaração Universal. Eu acredito que eu cheguei a abordar aqui pelo menos quase 50% da Declaração Universal, tá? 50% eu não abordei, porque são temas de menor incidência em prova. Infelizmente, a gente não pôde dar um direcionamento maior. Quando chegar na Convenção Americana, vocês vão ver que a gente vai dar um direcionamento muito maior. Tá? De quase 100 artigos, nós só vamos tratar basicamente de 6. Tá bom? Vai ser um super direcionamento. Já aqui não dá para fazer isso, tá? Porque cai praticamente a DUDH toda. E aí a gente faz as questões anteriores para conseguir direcionar vocês posteriormente. Vamos lá, conteúdo mais importante, galera. O preâmbulo não costuma cair em prova, então não se preocupe com o preâmbulo. Ler todos os artigos da DUDH, as questões sobre ela são copiar e colar. Tem que ler a DUDH, não faça caderno. Uma ou duas questões da prova serão retiradas da DUDH, tá bom? Ou dela, né? Então, uma ou duas questões, garantido, vão ser retiradas da DUDH. Terceiro, revisar com frequência os artigos marcados e as observações anotadas. Então, você vai ler a DUDH toda e vai revisar o que a gente marcou e o que a gente anotou. Com destaque para aqueles que eu coloquei o asterisco, tá bom? E são, eu vou voltar aqui, e eu marquei com asterisco aqueles que têm mais cobrança em prova, tá? O que eu mais vi cobrar em prova são esses daqui. O 14, que fala do asilo e da exceção ao asilo. O 23, que fala do trabalho, dos direitos do trabalho, cai bastante também. O 26, principalmente na parte da instrução fundamental / elementar, que no caso aí é elementar, que é obrigatória, tá? As duas são gratuitas, mas a elementar é obrigatória. E também em relação aos pais, que tem prioridade de escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Beleza, pessoal? Marcamos aqui os principais temas. Vamos deixar aquela palavra de incentivo para vocês. Se você não tem um plano, vai acabar executando. Se você não tem um plano, o executado é você. Galera, palavras do William Douglas, desembargador federal, certamente um dos maiores especialistas em concurso público do Brasil. Você precisa de um plano, galera. Qual é o plano? Eu tô te dando o plano. Você que é concurseiro novo, eu tô te dando o plano. Siga o meu, é melhor do que tu seguir o seu, tá? Faça o resumo Prime com os principais assuntos que você vai revisar toda semana. No caso da DUDH, não tem para onde correr, é ela toda. Mas se você só revisar o que está marcado, cara, já está de bom tamanho, tá? Eu diria que é o que está marcado. O certo na revisão mais ampla é ler tudo, mas se você revisar o que está marcado, na hora das questões você vai ver o que eu estou falando é verdade, tá? É por experiência própria, tá bom? Então, com esse plano de revisar toda semana o principal e também revisar fazendo questões, de preferência no início repetindo as mesmas questões, até chegar o momento que você já domina elas, aí você passa para questões mais difíceis, tá bom? Então, galera, esse é o nosso plano, sigam, e lá na frente, se eu estiver no Rio de Janeiro, eu estarei na sua formatura lá no Cefap. Forte abraço!